Então quero ler com você 1 Coríntios capítulo 1, do 4 ao 9. Por vezes me parece que Deus... 1 Coríntios 1, do 4 ao 9. Sempre agradeço a Deus por vocês e pela graça que Ele lhes tem dado em Cristo Jesus. Agora está certo. Por meio dele, Deus os enriqueceu em tudo, em toda capacidade de expressão e em todo entendimento. 6. A mensagem a respeito de Cristo de fato se firmou em vocês. Uma vez que nenhum dom espiritual lhes falta enquanto esperam ansiosamente pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele os manterá firmes até o final, para que estejam livres de toda a culpa no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel. Você pode repetir comigo? Deus é fiel e Ele os convidou a ter comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Feche os seus olhos. Eu quero orar com você mais uma vez. Pai, estamos diante da Tua Palavra. Que os nossos ouvidos eles estejam atentos para ouvir a Tua Palavra, que a nossa mente, ó Deus, esteja ligada no Senhor, que o nosso coração esteja conectado com o Espírito de Deus, que o Senhor possa falar conosco através desta palavra nesta noite, e que esta palavra possa reformular, ó Pai, a nossa forma de pensar, a nossa forma de enxergar, ó Deus, que nós não saiamos daqui como nós entramos, mas que nós consigamos enxergar como o Senhor enxerga, ver o que o Senhor vê, pensar os pensamentos do nosso Mestre Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Todo cristão, Samela, todo pai de família, crente, toda mãe, crente, todo filho, crente, todo servo, todo líder, ele precisa entender um olhar de graça, ele precisa conseguir olhar o contexto com que ele vive, a igreja, as pessoas que ele está envolvido com um olhar de fé. Muitos de nós somos pessimistas, alguns de nós somos otimistas, mas há aquele cara que tem um olhar de fé para todas as coisas. Mas qual que é a diferença entre o otimista, entre o pessimista e entre, Kátia, aquele que tem um olhar de fé, olhando para a situação que ele está inserido, para a família que ele está inserido, para a igreja que ele está inserido, para o trabalho que ele está fazendo? É muito simples. Pensa um barco, 3 pessoas lá dentro, barco à vela, e o vento está soprando a favor do sentido que eles estão indo. O pessimista está contente porque está soprando a favor, mas de repente vem um vento contrário. O pessimista já logo vira e diz, é sempre assim. Todo mundo fala que não pode cair um raio no mesmo lugar, mas se cair 2 raios dentro dessa cidade, vai cair em cima de mim. Certeza. Tudo comigo é assim, parece que vai dar certo, mas tudo é errado. Esse é o pessimista. O otimista, ele pensa diferente. Está no vento bom, no vento a favor, Davi. Tudo tranquilo. Escolhe indo bem. Tirando notão nas provas. 5,98 ele está tirando. Não é 6, é 5,98. Está tudo tranquilo. Mas, de repente, vem um vento contrário e o otimista diz, preocupa não, Joel. Está de boa. Daqui a pouco isso vira. Daqui a pouco o vento sozinho vira e vai soprar no sentido que a gente quer, não esquenta a cabeça. Parece um furinho no barco, não esquenta a cabeça, não, nós vamos resolver, vai dar tudo certo. Otimista, se não deu certo, é porque não chegou no final da história ainda, vai dar certo. Mas aquele que adquire um olhar de fé, aquele que foi cheio do Espírito, Samuel, e Deus colocou um olhar de fé sobre ele, ele consegue enxergar as coisas com um olhar de fé, com um olhar profético. Ele é um cara diferente. Essa pessoa é uma mulher diferente, é um jovem diferente, é um adolescente diferente, ela é uma criança diferente. Porque ela ergue as suas velas para navegar e o vento está a favor, tudo bem, tudo ótimo. Enquanto está a favor, nós vamos navegando, mas o vento vem contrário.
Só que as suas velas foram içadas para aproveitar o vento a favor, mas também para aproveitar o vento contrário. Em tempo de vento contrário, muitas vezes é tempo de crescimento. Se você pensar nesses caras que estão no barco à vela, esse que enfrentou ventos contrários, ele adquiriu experiência com aquilo, ele aprendeu. Então nós precisamos olhar para as pessoas ao nosso redor com um olhar de fé. E quando a gente olha para esse texto, a gente fica encavifado. Eu não sei se você já leu as cartas de Paulo, essa igreja de Corinto, mas pensa numa igreja bagunçada. Às vezes as pessoas falam comigo, Gustavo, fulano tá assim, esse canto tá assado. Cara, se você olhar para a igreja de Corinto, você vai ver que igreja bagunçada. Mas pastor, mas não tem nada a ver. O senhor está dizendo que a igreja era bagunçada e Paulo, põe o versículo 4 do capítulo 1 Coríntios. Paulo está dizendo que ele agradece a Deus por aquela igreja. Paulo está dizendo que aquela igreja ela está sendo abençoada por Deus porque não falta dons espirituais. Paulo está dizendo que aquela igreja, que a vida daquela igreja glorifica a Jesus. Mas Paulo não pode estar falando da mesma igreja que ele vai corrigir logo depois dessas letras, logo depois dessas frases. Como ele poderia agradecer a Deus por uma igreja que estava toda confusa, toda perdida? Uma igreja cheia de problemas. Uma igreja cheia de divisão. O pastor puxa para um lado, o presbítero puxa para o outro, o líder de Gessel puxa para o outro. Cada um querendo fazer o que quer fazer e ponto final, era isso que estava acontecendo lá. Quando eles iam conversar, um falava, não, eu sou de Paulo. Eu sou do grupo de Paulo, eu defendo isso aqui. Aí o outro falava, não, eu sou do grupo de Apolo. Eu defendo esse quadrado aqui, é o meu quadrado. Não, eu sou de Pedro. Ah, eu sou do Gustavo. Eu sou do Alex. Eu sou do João. E eu tenho por mim que os mais problemáticos, os mais fariseus, falavam, sabe o quê? Não, eu não sou de Paulo, nem de Apolo, muito menos de Pedro. Eu sou de Cristo. Essa igreja que Paulo está dizendo, está agradecendo a Deus por ela. É uma igreja que na hora da ceia os pobres ficavam isolados num canto, envergonhados, enquanto os ricos comiam, se fartavam, bebiam. Bebiam tanto que ficavam embriagados. Paulo exortando essa igreja, dizendo, vocês não estão agindo correto. Imagine se a gente fosse uma igreja que vivesse assim. Fuxico Gospel Geneve, IMW Geneve, o irmão é de grego, o outro é de torpedo, o outro é de ciclano. Na hora da ceia, uns comem, outros ficam por comer. A primeira página, Fuxico Gospel de Geneve. Eles tinham problemas, discussões, desentendimento, como a gente tem também alguns desentendimentos. Mas como que você vai encontrar, Michel, alguém imparcial num contexto desse de igreja para interpelar, para colocar no meio daquele problema, imparcialmente dizer, olha, vamos fazer assim, vamos fazer assado, não tinha essa pessoa. Todo problema que tinha, eles tinham que buscar um juiz do lado de fora, Neemias. Porque não dá para poder conciliar, não dá para acreditar. Uma igreja que os dons espirituais não faltavam. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, que Paulo estava enxergando, mas num contexto de muitos problemas. Uma igreja que os caras tinham tanta fascinação por dons espirituais, tanta loucura por dons, que num culto como esse, que a gente já tem 1 hora de culto, se chegasse um ímpio entrando por aquelas portas, não entenderia nada que estava se falando. Por quê? Era todo mundo falando em línguas estranhas. O ímpio chega, não entende nada. Vocês estão doidos, que língua é essa que esses caras estão falando? Eu tenho muita alegria de congregar na igreja que eu congrego, de ir no Gessel que eu vou.
supervisionar os meus GCL. Por que eu tenho? Porque eu chego lá, eu consigo entender o que os meninos estão falando, eu consigo aprender com eles, eu consigo ser edificado, eu consigo também edificar por vezes. Mas por quê? Porque nós falamos a mesma língua. Nós falamos a mesma linguagem, gente. Mas Paulo estava enxergando esse contexto de igreja de uma forma diferente. Aquela igreja, se tivesse GECEL naquela igreja, você não podia chegar naquele GECEL e comer lá uma vaca atolada. Por quê? Porque você tinha medo de comer, porque eles comiam comida consagrada. Eles permitiam que a sua fé se misturasse com a fé pagã. Casamentos problemáticos. Tanto que Paulo escreve, ensinando como deveriam ser os casamentos. Lá tinha algo que nem os ímpios aceitavam. Tinha um cidadão lá que se deitava com sua madrasta. A carinha é essa mesmo, irmão. Surpresa. Espera aí. Se eu estivesse falando de uma vida fora de Jesus, pessoas que não conhecem a Cristo, muitas coisas aqui são repugnantes. Imagina você comendo, se fartando, uma pessoa com fome, e você não tem coragem de abençoá-la. Mas a gente ainda consegue entender, mesmo tendo grande dificuldade. Por quê? Porque as pessoas não têm Jesus. Então, se não está ligado na tomada do amor, como amar alguém? Mas nós não estamos falando de pessoas sem Jesus. Nós estamos falando de uma igreja. E Paulo está agradecendo a Deus por aquela igreja. Cara, que loucura isso. Um olhar de fé. A fé não é aquilo que vemos ou aquilo que sentimos. Paulo estava vendo os problemas, mas ele sabia muito bem por que Deus tinha edificado aquela igreja. Ele tinha um olhar de Deus para aquela igreja, ele tinha um olhar de Deus para aquele povo. Você precisa ter um olhar de fé para a sua família. Você precisa adquirir um olhar de fé para você mesmo. Você precisa adquirir um olhar de fé para a sua casa, para o seu GECEL, para o seu grupo de trabalho, para as crianças, para o seu patrão. Essa semana, uma menina me ligou e falou, minha patroa vai te ligar. Primeira pergunta que eu faço, fala português? Me ajuda, pelo amor de Deus. Que eu encarei uma bronca com a Thalia ontem e fui evangelizar a patroa dela em francês. Nossa, pai. Cheguei em casa, a cabeça estava assim, puf, puf. Vó da Luíse. O que eu falei? É isso aí. Obrigado. Tava minha cabeça. Eu fico pensando, por que ela não fala francês e não vai lá desembolar com a dona? Ela é desemboladona. Resolve lá os pepinos dela e deixa eu tranquilo. Pelo menos traduzir pra mim, ela me soltou lá e... Deu linha. Ô, pastor, vem cá. Eu fugi uma vez. Eu fui lá, pá, conversei com... aí não teve jeito. Olhar de fé pros avós da sua filha. Olhar de fé pro futuro marido. Olhar de fé para aquilo que você está vivendo. Está ruim hoje, está complicado, está desafiador, mas eu estou no caminho, Deus está comigo, os céus estão abertos, não vou viver só vento a favor, eu vou aproveitar os ventos contrários para mudar de patamar, eu vou aproveitar os ventos contrários para subir o degrau, eu vou aproveitar os ventos contrários para adquirir maturidade, para alcançar coisas ainda maiores, meu filho. Nós vamos passar por muitos desafios, como a igreja. Paulo estava convicto daquilo que Deus tinha mostrado para ele. Paulo não é um cara comum. Se você tirar o livro de Hebreus, Paulo escreveu 13 pequenos livros. Se você entender
que o livro de Hebreus foi escrito por Paulo são 14. Deus deu ele uma visão, Samara. Deus me deu uma visão. Talvez você pense em uma igreja local, talvez você pense num lugar para tocar, talvez você pense num som melhor para poder fazer um louvor melhor, talvez você pense em um lugar mais bem arejado, mais bonito, mais alto, para poder a igreja ficar mais confortável, em cadeiras acolchoadas. Foi isso que Deus falou comigo, vai passar por isso, mas não é isso a visão que Deus me deu. Deus me deu a visão de famílias sadias que se multiplicam. A visão de Deus para essa igreja é de pequenos grupos sadios que se multiplicam. Uma igreja sadia que se multiplica. Nós somos uma igreja aqui hoje, mas nós seremos N igrejas espalhadas por Geneve, por outras tantas cidades, estados e países. É a visão que Deus colocou no meu coração e eu não tenho a visão, eu fui impactado por ela me tem. Eu me movo nesse contexto de enxergar um povo como você está sentado aí, como um líder, como um referencial. A Ana como um referencial para o pessoal na idade dela, na situação dela, onde ela for. O Johnny como um referencial de pai, de marido. O Arthur como um referencial de jovem casado que resolveu realmente edificar a sua casa aos pés da cruz. O Henrique, o aniversariante do dia, é isso mesmo? Dá um presente para aquele cara lá. O Henrique saindo de trás das cortinas e se tornando um grande pregador do Evangelho. Amém. Cara, eles chegam só os pedaços. Muitos de vocês chegaram só os pedaços aqui. Muitos de vocês chegaram quase carregados aqui. Quando você chega, a única visão dos céus que eu consigo ter de você, cara, Deus vai edificar esse cara. Deus vai edificar essa família. Deus vai fazer algo novo nessa casa, nesse casamento, nesse processo. E vai usar essa pessoa com graça, com poder e com autoridade. É assim que você deve olhar para as coisas de Deus, para a sua vida comum. Há coisas extraordinárias acontecendo em tempos comuns. Quando eu cheguei no trabalho que eu tô, você está escutando bem aí atrás? Tá? De vez em quando eu tiro e saio falando e esqueço que tem um microfone. Preste atenção numa coisa. Eu, quando cheguei no trabalho que eu tô, novembro de 22. Novembro de 2022. Tinha um cara lá. A gente ia comer, ele pegava as coisinhas dele e ia comer em outro canto. Aí outro dia, B3, a gente ia comer de novo. Eu escolhi o lugar que ele estava para comer, para ele ficar lá, o que ele fazia? Ia para outro canto. Rapaz, você está me desafiando. Você está maluco? Se eu perder para você, eu vou ganhar de quem? E foi assim, um dia, 2 dias, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, até o dia que falou, senta aqui para você comer com a gente. Todo dia que você vai para um lugar, eu vou, você sai. Todo mundo vai, você sai. Não, eu gosto de comer sozinho. Não, mas a gente não gosta não, nós vamos sentar com você. Pode falar onde você vai sentar. Aí sentei com ele, fomos comer, trocar ideia, paraná. E ele me ensinou, foi muito, tá? Eu ensinei poucas coisas para ele, mas ele me ensinou muito. Um belo dia a gente foi jantar com a esposa dele, nós 4, né? Ele, a esposa, eu e a minha. Jantar, almoçar, sei lá o que foi. Já fizemos isso várias vezes. A esposa dele falou com o Luano, depois que o Gustavo chegou na empresa, meu marido mudou. Sabe o que é isso? Olhar de fé. Todo mundo falou que ele era bronca, que ele era encrenca, que ele não dava ideia, que ele era baba-ovo do patrão, uma confusão danada. Olhar de fé. Eu falei, não, gente. É porque ele ainda não achou o formato para ele enxergar. Vamos dar ele um formato. Vamos pregar Cristo para ele com uma forma, para ele conformar. Hoje ele pergunta, cheguei de férias agora. Poxa, não vai vir trabalhar não, cara? Eu tô chegando, peraí, eu tenho que tirar 15 dias de férias depois das férias, espera. Fui trabalhar, sexta-feira eu faltei no serviço. Na sexta-feira deu 8 horas, você não vai vir não, meu filho? Nós marcamos 7 horas, eu falei, tô passando mal. Não posso ir hoje não.
Sabe o que é isso? Olhar de fé. Eu não sei qual estação da vida você está passando, se o vento está soprando a favor ou se está soprando ao contrário, se você já entrou e saiu de 200 mil igrejas. Mas uma coisa eu tenho absoluta certeza. Quando você se encontrar com Jesus, a sua história muda. E Deus está reescrevendo novas histórias, novas e lindas histórias neste lugar. Por que Paulo sabia das transformações que Deus faria? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4. A Bíblia diz o seguinte: sempre agradeço a Deus por vocês e pela graça que Ele os tem dado. Paulo estava convicto que aquela igreja que ele estava descrevendo não era a igreja daquele dia, mas era a igreja que Cristo tinha plantado naquele lugar, porque ele já tinha dado os recursos e a provisão necessária para a transformação daquele povo. E dentro desse recurso está a graça do Senhor. Graça não é uma desculpa para levar uma vida desleixada, para beber até cair, para não dar exemplo de vida cristã, porque se você resolveu caminhar com Cristo, seja responsável com aquela decisão. Como você é responsável com a decisão quando você resolve trabalhar. Não, eu vou trabalhar. Não, mas eu trabalho de 2h30 da manhã às 7h50 da manhã. Cara, não importa o horário, eu vou estar lá. 2 horas da manhã eu estou lá. Seja responsável com a sua escolha. A graça, ela é favor de Deus, recurso de Deus, para que cada um de nós experimente vitória sobre o pecado. Então ele já venceu o pecado por mim e por você naquela cruz. Nós já temos o recurso. Qual que é o recurso? É a graça. O recurso é o poder de Deus. Paulo sabia, como a gente tem vivido aqui durante todo esse ano, há pão na casa do pão. Eu sei que muitas coisas a gente não faz, mas uma coisa eu estou convicto. A palavra de Deus tem transformado gente aqui neste lugar. Tanto você quanto eu, a gente entra por aquelas portas com a expectativa daquilo que Deus fará conosco, daquilo que Deus falará conosco, daquilo que Deus vai cumprir nos próximos dias. E nós estamos ministrando a palavra do Senhor, tanto no domingo quanto durante toda a semana em nosso GECEL, e nós temos sido edificados pela palavra do Senhor, e nós temos edificado através da palavra do Senhor, amém? Amém. No versículo 9, Dan, a Bíblia diz o seguinte: fiel é Deus. Deus é fiel. Se Ele falou que você e sua casa servirão o Senhor, Ele é fiel. Se Ele disse que vai tirar o seu filho das drogas, Ele é fiel. Se Ele disse que vai abrir as portas, Ele é fiel. Se Ele disse que vai te usar, que vai te capacitar, Ele é fiel, mesmo que o vento esteja soprando ao contrário. Vento soprando ao contrário não quer dizer que Deus não está com você, senão Paulo não poderia ter escrito tanto que ele escreveu. Qual era o presente que Paulo ganhava quando ele pregava? Está lá escrito no livro de Atos. Quantos presentes ele ganhou? Couro. Né, Lide? Prisão. Cadeia. Chicotada. Naufrágio. Fome. A Bíblia diz que ele aprendeu a ser contente, a viver de forma contente. Necessidade. Esse era o presente que ele ganhava quando ele anunciava o Evangelho. Nós vamos enfrentar ventos adversos, mas nós precisamos permanecer com o olhar de fé. A verdade, ela não é necessariamente aquilo que você está vendo, aquilo que você está sentindo. Eu estou vendo um grande problema, eu estou sentindo, meu coração está amargurado. Eu estou sentindo que isso vai dar errado, que não vai dar certo. Fé não é o que vemos. A verdade não é aquilo que nós estamos vendo.
A verdade não é aquilo que nós estamos sentindo. Cristo é a verdade. E a verdade é aquela que Ele está colocando em nossos corações pela Sua palavra. Nós precisamos crer com o olhar do eterno. Nós precisamos crer com o olhar de Cristo. Não há outro jeito de expressar a fé. Eu criei por isso. Eu criei por isso. É por isso que eu falo. É porque eu creio. Eu creio que Deus vai abençoar. Eu creio que Deus vai levantar jovens diferenciados, remando contra a maré, remando contra o rio, subindo o rio de muitas correntezas, remando contra a cultura local. Ah, Gustavo, aqui não funciona assim. O reino de Deus, ele é igual em todo lugar. Aonde os seus filhos dispensam o amor de Deus, aonde os seus filhos pregam, mesmo que eles falam que não pode pregar, aonde os seus filhos colocam a necessidade do outro acima da sua própria necessidade, aonde os seus filhos doam tudo aquilo que têm em favor do reino do Senhor. Não é 10%, não são simplesmente a quantidade que você está dando, filho. Reino de Deus é entregar tudo. Eu entreguei 10%, eu fiz minha parte, domingo que vem eu volto. Ah, eu dei uma oferta gorda, domingo que vem eu volto. Reino de Deus é 24 por 24, 7 sobre 7. Enquanto você dorme, Ele te dá sonhos. Quando você acorda, Ele te dá força para viver aqueles sonhos. Isso é reino de Deus. Isso é um olhar de fé para tudo aquilo que nós precisamos olhar. Há uma história de um grande pregador que hoje prega nas prisões. E a mãe dele criou ele nos caminhos do Senhor. E durante toda a juventude, parte da juventude, ele esteve no caminho do Senhor, mas de repente ele se desviou. Talvez Deus está falando isso com você. Ele desviou. E foi viver aquela vida desregrada, de noitada, de não sei o quê, chegando de manhã. A mãe dele enxergou aquilo tudo e começou a olhar para o seu filho com olhar de fé. O filho chegava e falou: você é o Moisés. Você é um profeta do Senhor. E o filho chegava de manhã, ela falava: Senhor, eu vou ver esse menino voltando de manhã da vigília. A mãe não desistiu e a mãe creu, por isso ela falou: você está crendo? Fale. Por que eu só falo coisa ruim? Porque você está crendo em coisa ruim? Por que eu só amaldiçoo as pessoas? Porque você ainda não foi limpo pela palavra do Senhor. A azeitona, quando ela é espremida, ela tem que sair óleo. Quando você é espremido, só sai o que está aí dentro, quem você é. E quando aquela mãe ela foi espremida, o que saiu de dentro dela é fé. Seu filho teve um encontro com Jesus. Voltou para a casa do pai. E hoje anuncia o evangelho em cadeias e prisões, resgatando homens e mulheres perdidos naquele lugar, aonde a maioria de nós acredita que é o fim, que não tem mais jeito de volta. Ele ainda continua tendo um olhar de fé para aquelas pessoas. Talvez você está olhando para o seu Gessel, para a sua família, dizendo: não tem jeito, meu Gessel não avança, eu precisava de mais gente boa no meu Gessel. Não, filho, a gente boa que você precisava está lá, seus líderes estão lá, seus evangelistas estão lá, seus pastores estão lá. Deus já te deu, trabalha com eles, olhar de fé, profetiza sobre eles, profetiza sobre o vale, profetiza o impossível, exerça a sua fé aonde você está inserido. Olhar de fé. Você pode olhar para aquilo que eu falo e falar: cara, é loucura. É uma loucura, também é uma loucura ter 9 Gessel nessa cidade, onde eu comecei com um Gessel, 4 pessoas e um cachorro. Muitos falaram comigo: cara, isso não funciona, as pessoas não abrem porta. Hoje eu tenho casa e não tenho líder para ir lá.
As pessoas se apaixonaram, foram impactadas dentro de uma casa comum, com pessoas comuns, cachorro comum. O Lipe disse que não é comum. As pessoas foram impactadas com pessoas como você. Só que elas se derramaram aos pés da cruz e permitiram que Cristo as enchesse com o Espírito Santo do Senhor. Eu tenho uma fotocópia de cuidado neste lugar. Fotocópia de cuidado. Trabalha melhor do que eu ainda. Levanta aí, Sandra. Ué. Olha para essa moça aí. É incrível como que essa mulher pastoreia, gente. É sensacional o chamado que ela tem. É sensacional. Sabe o que eu vi? Que eu dei só um peteleco nela assim e ela saiu voando nas asas do Espírito. Como é que é? Tá vendo aí? Pode se sentar. Você pode aplaudir a Deus pela vida da Sandra? Ela liga, ela toma um café com as pessoas, ela chama para almoçar, ela vai na casa, quando nada resolve, ela liga, pastor, me ajuda, pelo amor de Deus, que eu não consigo conectar aquela pessoa. Deixa que eu vou. Essa semana eu fui, quinta-feira, né, conectei com a ovelha dela, e a ovelha dela foi lá no GECEL dela, graças a Deus. É um trabalho em conjunto, irmão. É em conjunto, é Deus fazendo, usando pessoas comuns, tá me usando. Está me usando para falar com você hoje. Não, pastor, mas foi sempre assim? Claro que não. Quando eu ia apresentar trabalho de escola, eu nunca fui no médico olhar isso, mas parecia que a alma saiu do corpo. Eu conseguia falar e me ver assim, em outra dimensão. Parecia que eu estava fora de mim. Tremer era pouco. Eu tinha que me escorar assim na parede para poder não cair. A sala só tinha 30 pessoas e era tudo amigo, né? Às vezes a igreja está com 20 visitantes que a gente nunca viu, a gente está falando para essa galera. É Deus fazendo. Preste atenção numa coisa. Nós precisamos ter um olhar de prosperidade. Nós precisamos enxergar as pessoas do nosso GECEL, da nossa igreja, com o olhar do eterno. Eles serão aperfeiçoados, eles serão amadurecidos, eles crescerão em unção, os dons espirituais serão uma realidade na vida deles, eles terão uma nova medida de fé, eles terão sabedoria. Eu creio numa igreja multiplicadora, em GECEL multiplicadores, em famílias restauradas, em filhos restaurados, em uma cidade restaurada, em um povo apaixonado pelo Senhor. Essa é a visão que nós devemos ter. Nós devemos ter uma visão de fé em relação àquilo que nós estamos vivendo, em um tempo que nós estamos vivendo. Ah, Jesus. Olhar de fé. Um olhar de fé para aquilo que nós estamos vivendo nesse momento. Eu vejo GECEL entrando pelas casas. Eu vejo o Evangelho entrando pelas casas. Eu vejo salvação entrando pelas casas. Eu vejo algo novo. Eu vejo assim como foi reformulada a história dessa cidade, com Calvino, entre outros. Eu vejo um avivamento acontecendo. Eu vejo jovens cheios de Deus para impactar essa cidade. Eu vejo adolescentes que estão saindo das suas escolas cheios de Deus, porque encontraram alguém que está cheio de Deus. Eu vejo as crianças crescendo cheias de Deus e olhando para as nossas metas de hoje, dizendo, cara, eram essas metas dos nossos pais, mas são metas tão pequenas. São crianças que foram geradas num ventre de prosperidade, de fé, com visão de fé. Crianças que foram impactadas por Deus desde a sua juventude e não vê a impossibilidade no impossível. Crianças que são mais soltas no Espírito, cheias do Espírito Santo de Deus, batizadas com o Espírito Santo, com dons espirituais, crianças que pastoreiam, que edificam, que evangelizam, crianças que abrem igreja, que abrem GECEL. É isso que eu vejo. Nós estamos edificando ali uma nação de homens e mulheres que vai impactar essa cidade. É isso que eu enxergo.
Quando eu olho para você, eu enxergo um homem, uma mulher de Deus, que vai impactar um povo que está sedento da presença de Deus. É isso que eu vejo. E é isso que você precisa ver, é isso que você precisa enxergar. Você não deve ser pessimista, mas você também não deve ser um pouquinho melhor otimista. Assim como Paulo enxergou toda a necessidade. Prepare aí. Assim como Paulo enxergou toda a necessidade daquela igreja, mas ele tinha uma visão de Deus. Ele tinha uma visão dos céus para aquela igreja. E crendo ele falou, e crendo ele profetizou. Você não pode parar na barreira da impossibilidade daquilo que você está vendo. Coloque-se de pé. Para a gente finalizar, preste atenção no negócio. Tinha uma mulher. Um profeta encontrou uma mulher, por acaso. Por acaso o profeta encontrou uma mulher. E perguntou para aquela mulher, o que é que você tem? Ela disse, eu tenho um pouquinho de azeite. Um pouquinho de azeite. E ela entregou aquele pouco de azeite àquele profeta. E a Bíblia diz que ele multiplicou o azeite. A história não para aí. A Bíblia diz que tinha um jovem. Um dia encontrou-se com Jesus e Jesus falou com ele, o que você tem, meu jovem? Ah, eu tenho uns pãozinhos, eu tenho uns peixinhos. E Jesus falou com ele, me entrega os pães e os peixes. E ele multiplicou, entrega o seu azeite, entregue o seu pouco, entregue o que você tem, entregue os seus poucos pães e os seus poucos peixes, que o Deus da multiplicação está aqui hoje, reescrevendo história. Você tem pouco hoje, mas ele vai te colocar sobre o muito. Você tem pouco hoje, mas ele está reescrevendo uma história de prosperidade para você. Você conhece pouco de Deus hoje, mas ele vai fazer com que você tenha experiência com o Pai. Você não sabe ainda qual que é o seu dom, mas a Bíblia diz que ele vai distribuir os dons espirituais sobre os teus filhos. Você não sabe aonde servir, mas eu estou certo que Deus vai derramar a sua unção sobre a sua casa, para que você sirva ao Senhor. Você será cheio de Deus. Esta é a visão de fé que esta igreja tem em relação à sua casa, em relação à sua família. Aleluia! Graças a Deus, louvado seja o teu nome, Jesus. Ah, Deus. Vamos louvar ao Senhor juntos. Aleluia. Teu amor não falha. Graças a Deus. Mesmo sem merecer, A graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo. Aleluia, Jesus. Levanta neste lugar um povo poderoso do Senhor. Um povo cheio de Deus para impactar as pessoas. Um povo, Senhor, que se derrama no amor do Pai. Um povo que se joga aos pés da cruz. Um povo que sobe o monte. Um povo que ora. Um povo apaixonado. Um povo incendiado pelo Senhor. Aleluia! Não, Ele não falha. O teu amor jamais falhará. A visão que o Senhor tem para a sua casa, ela se concretizará. Nós vamos seguir, nós vamos avançar e nada vai nos impedir. Oh, aleluia! Tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Poderoso Jesus, derrama Quero caminhar. Nunca pensei que eu homens e fosse mulheres, alcançar. jovens e crianças neste lugar, Senhor, para fazer a diferença. Pessoas que não olham o outro, Senhor, mas que dedicam o seu tempo, a sua vida. Homens e mulheres generosos, dispostos a contribuir, a se entregar, a dar o tudo que tem. Oh, aleluia! Se o mar se
Graças a Deus. Tu és maravilhoso, Jesus, e não há outro como o Senhor. Esse amor não falha, Ele não falhou, Ele não falhará. Nós cremos no poder do Senhor sobre nós, nós cremos no derramar de Deus sobre este lugar, sobre a sua casa, sobre esta cidade. Nós cremos no avivamento do Senhor que está para acontecer. Oh, aleluia! Aleluia! Graças a Deus, Deus, nós cremos no mover do Senhor. Nós cremos no avivamento que está chegando. Nós cremos em tempos novos. Nós cremos numa unção diferente sobre nós para estes dias. Pai, nós clamamos ao Senhor nesta noite, dizemos sim para o Espírito Santo do Senhor, dizemos sim para a Tua Palavra, dizemos sim para a visão profética de Deus para a igreja, dizemos sim, Senhor, para que o Senhor possa enviar-nos a nós fazer a Tua vontade. Aleluia, graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria Ela vem pela manhã. pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Deus te abençoe, que você tenha uma semana de graça, uma semana de céus abertos, uma semana que Deus vai usar as suas mãos com ousadia, com graça, com intrepidez, que esta palavra se concretize na sua casa, no seu trabalho, na sua escola. Que Deus te abençoe, que o amor do Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus e que a bondade do Espírito Santo, que a tua unção esteja sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Vá viver a experiência mais sensacional da sua vida esta semana. Amém. Deus te abençoe, abrace alguém, em nome de Jesus.